pessoal, bom dia a todos. Eu sou Fabiano Oliveira, fundador e CEO da AlgoTrade Algoritmos. Estou fazendo esse vídeo para bater um papo com vocês sobre os nossos robôs. Muita gente me pergunta, uma pergunta muito frequente, se vale a pena operar com robôs, se robôs dão dinheiro mesmo, enfim. Eu espero com esse vídeo responder essas dúvidas de vocês e mostrar que sim, vale a pena trabalhar com robôs. E não só vale a pena, como quem não está trabalhando com robôs ainda está operando no passado, tá? Então, os robôs eles não são mais o futuro do trading. O futuro, eles eram o futuro há 3, 4 anos atrás. Hoje eles são o presente, tá? Então já é o que está se tornando dominante no mercado, é o que tem de mais recente, mais novo em termos de tecnologia. E se você ainda não está usando, com certeza você está atrasado e está perdendo aí uma excelente chance de ganhar dinheiro, de ter um bom resultado, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que, por que vale a pena operar com robôs, tá? Gente, a tecnologia, ela mudou nossa vida de todas as formas, em todos os níveis, em todos os setores que a gente possa imaginar, tá? Então, difícil acreditar que isso não aconteceria no mercado financeiro. Eu tive a oportunidade, quando trabalhei na XP Investimentos, lá em 2014, 2015, de coordenar o projeto MetaTrader e ver o início da chegada dos robôs aqui no Brasil, tá? Então a gente tinha lá 100, 150 clientes usando, muito pouca gente, não tinha robô disponível, tal, enfim. E interessante ver como a dinâmica desse mercado foi crescendo. A gente programava os robôs naquela época manualmente, tá? Então era tudo feito de forma manual. Então a gente ia lá, pensava uma estratégia, testava, escrevia o código, tal, enfim. E interessante ver como está hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês. É a primeira vez que eu vou abrir para alguém como funciona o core, o núcleo do AlgoTrade, tá? O centro nervoso do AlgoTrade, onde as estratégias são feitas, onde o nosso algoritmo trabalha para modelar e para melhorar, para readaptar essas estratégias ao mercado, tá? Então, espero com isso mostrar para vocês como a tecnologia está impactando o trading e como é importante você estar por dentro e estar acompanhando essas mudanças e estar operando aí com algoritmos eficientes, tá? Então, bom, primeira coisa que, antigamente, como eu já falei em tantos outros vídeos, vocês devem ter visto aí no nosso Instagram a palestra lá no Master Trader Brasil, em que eu contei o histórico todo do trading, então não vou repetir. Quem não assistiu, @AlgoTrading Brasil, é só assistir lá, tem uma palestra lá de 14, 15 minutos sobre a evolução do trading. Então eu não vou perder muito tempo com isso nesse vídeo, mas a base é o seguinte, gente, passou aquele tempo, acabou aquele tempo, onde a gente tinha 5, 6 monitores com 30, 40 gráficos em cada um deles e ficava tentando acompanhar, tentando entender como que isso ia funcionar, qual ativo que ia dar entrada, e de repente você levantava para tomar um café, para ir no banheiro, aí dava entrada, você perdia entrada, enfim, era aquela coisa, fui levar meu filho na escola, quando voltei, o mercado tinha dado um trade fantástico, fiquei de fora. Então assim, isso acabou, isso é coisa do passado, tá? Então a gente tem algoritmos extremamente eficientes hoje, capazes de acompanhar aí uma grande quantidade de ativos, uma grande quantidade de informações, e tomar as melhores decisões, seja de entrada ou seja de saída, tá? Então, assim, isso vai impactar muito para vocês no desempenho do trading de vocês, tá? Então, essa tecnologia que vem dentro dos robôs, ela é muito importante para conseguir acertar a entrada e para conseguir ajustar a saída, tá? Então, nossos robôs, eles trabalham com inteligência artificial. Então a gente tem os robôs não só monitorando o algoritmo, não só monitorando a entrada, mas principalmente monitorando a saída, tá? Então a hora de entrar é importante, mas a hora de sair também é importante. Então a gente tem um algoritmo que monitora milhares, milhões de informações por segundo e toma a melhor decisão com base na volatilidade do mercado, para saber se é hora de entrar e, mais importante, para saber se é hora de sair. Então, por isso que muitas vezes vocês veem aí os nossos robôs fecharem as posições, não está no horário de fechamento, que é às 17 horas, que a gente costuma fechar os mini contratos aqui,
não acionou o stop, então por que o robô fechou? Tá? Então ele fecha por causa de um algoritmo de inteligência artificial que roda em cima deles todos, e quando o mercado começa a dar sinais de cansaço daquela tendência ou de uma possível reversão, ele fecha automaticamente as posições. Tá? Então eu queria mostrar para vocês como os robôs são feitos, a quantidade de tecnologia envolvida nisso, para que vocês tenham noção da qualidade e da tecnologia que é utilizada para produzir uma única estratégia. Tá? Eu separei aqui então, para vocês verem, estou mostrando a minha tela para vocês, eu separei aqui então o nosso sistema de produção de algoritmos. Tá? É um sistema próprio que a gente desenvolveu aqui no AlgoTrading. Tá? Ele é baseado em genética, então é um algoritmo genético que a gente chama, baseado na genética humana. O algoritmo genético ele é muito fácil de entender. Tá? Cada teste ele recebe uma pontuação com base numa equação pré-definida, então, e cada teste desse é um indivíduo. Uma vez que a gente tem esses indivíduos, a gente começa a cruzar os melhores indivíduos de cada geração para procurar encontrar indivíduos melhores ou mais adaptados, tá certo? Então, no caso dos robôs, não é apenas dar lucro que importa. A gente procura a melhor relação risco-retorno, a gente procura a melhor relação ganho médio, perda média, enfim, eu vou mostrar isso para vocês no andamento do algoritmo. Tá? Mas basicamente, a gente tem cada estratégia como sendo um indivíduo com genes únicos. Tá? Então, a gente tem aqui uma estratégia onde eu estou trabalhando com médias móveis, então vocês veem aqui EMA, que é Exponential Moving Average. A gente tem entrada pelo cruzamento de médias, confirmada pelo high-low, tá? E uma saída aqui por IFR. Então, uma estratégiazinha extremamente simples que eu programei aqui, só para mostrar para vocês. Já deixei aqui pré-carregado o dólar, tá? Então, a gente vai rodar em cima da base histórica do dólar de 6 meses, período 5 minutos. Aqui eu posso ajustar o stop, eu posso ajustar as parciais, a saída por ganho, eu posso ajustar o trailing stop, então ele tem aqui vários tipos de trailing stop, tá? São 7 tipos de trailing stop. Aqui eu deixei como não. Se eu vou utilizar um filtro eu vou usar minha TR, tá? Então aqui eu deixei marcado um filtro, deixei marcado, perdão, os alvos em ATR, tá? Esse algoritmo então ele vai, cada conjunto de variáveis aqui, então a média rápida, que eu defini como A, aqui ela vai trabalhar de 2 a 50, a média B ela vai variar de 2 a 100, o high-low vai variar aqui de 2 a 50 também, e um IFR curto para saída, que é um IFR de 10 até 30. Tá? Então, cada combinação desses números aqui, mais a combinação do stop, mais a combinação do filtro ATR e do alvo ATR, que vai ser tudo otimizado, cada combinação dessa é um indivíduo que a gente roda o teste, e em cima desse teste a gente tem uma pontuação para esse indivíduo. Tá? Então essa pontuação vai definir o quão adaptado ele está ao mercado, como é que eu posso dizer, o quão bom é esse algoritmo para a situação atual. Tá? Ou para situações que passaram. Eu não gosto muito de testar períodos muito grandes, especialmente em mini contratos, por causa da rolagem. Tá? Então eu não testo mais do que 6 meses, porque a rolagem acaba afetando a base. Tá? Então a base, cada mês, por exemplo, no dólar, que vence todo mês, cada mês a base é ajustada. Então se você pegar a base de um ano atrás, ela sofreu 12 ajustes. Então ela não tem praticamente nada a ver com a base que a gente está trabalhando hoje. Tá? É uma base completamente fora da realidade e ela já não dá mais resultados interessantes para a gente. Tá? Então eu procuro trabalhar com no máximo 6 meses e depois ir readaptando. Tá? Além de produzir as estratégias, esse algoritmo aqui ele também serve para reotimizar. Então quando eu tenho aqui marcado esse quadrinho de reotimização, aí que entra aquele nosso algoritmo de inteligência artificial, que analisa a volatilidade do mercado e roda as estratégias que já estão funcionando, como a gente tem aí 5651, 5856, 5662, enfim, tem vários robôs aí, tanto para índice quanto para dólar, que já usam essa tecnologia de inteligência artificial. Então, periodicamente, esse algoritmo ele roda
e faz uma reotimização com base em informações que ele tira do mercado, de volatilidade do mercado, para tentar readaptar, para tentar buscar o melhor fit ao que o mercado está oferecendo para a gente. Tá? Bom, eu vou começar a rodar aqui então. Vocês podem imaginar, quem é bom em matemática já percebeu, que se eu variar de 2 a 50 aqui, de 2 a 100, de 2 a 50 aqui, de 10 a 30 e mais todas essas possibilidades aqui, a gente vai ter aí bilhões, trilhões de possibilidades, tá? Então a gente consegue, com o algoritmo genético, como a gente não vai fazer todos os testes, a gente não vai fazer 100% dos testes, a gente consegue aí chegar a melhor estratégia com um número aí em torno de 17, 18, 20 mil testes, tá? Então isso leva aí de 20 minutos a 1 hora e 15, dependendo de como o algoritmo evolui. E eu consegui resumir isso em 2 minutos, coloquei para vocês, para ele acelerar a gravação, tá? Para vocês poderem acompanhar. E vou explicando conforme o vídeo vai se desenvolvendo, tá? Então vamos colocar para rodar. Vocês estão vendo aqui o algoritmo rodando, ele começa a cuspir estratégias, tá? Então vejam aqui a geração atual, 36, 37, 38, 40. Então cada geração vai saindo resultados. Deixa eu dar um pause aqui para vocês poderem ver. Então aqui a gente tem, por exemplo, 59 gerações, tá? Nessas 59 gerações a gente fez aqui 8.921 testes, certo? A gente gastou aqui 7 minutos, então vejam como é rápido esse algoritmo. E a gente tem aqui, nessa parte de baixo, a gente tem os resultados que estão saindo. Tá? Então vocês podem ver aqui nessa primeira linha, a gente tem um lucro líquido aqui de 36.380, um profit factor aí de 1,85, 195 operações, enfim, a gente tem todos os indicadores, tá? Aonde que o algoritmo genético atua, tá? Aonde que ele vai trabalhar? Ele vai buscar um maior lucro, evidentemente, mas isso combinado, balanceado com um bom profit factor, que vocês acompanham o nosso Instagram, a gente já divulgou, está divulgando uma série de explicações sobre indicadores operacionais, tá? Então eu publiquei esses dias sobre profit factor. Ele busca um número de operações compatível com o período para evitar aquilo que a gente chama de overtrading, tá? Que é não operar demais, para a gente não ter também um custo excessivo de corretagem em emolumentos e não ter um ganho muito baixo por operação. Ele vai tentar buscar o melhor payoff, ele vai tentar buscar o menor drawdown, vai tentar buscar o melhor recovery, e mais importante do que isso, que é algo que pouca gente observa quando vê uma estratégia, é a relação lucro médio prejuízo médio, que está aqui, tá? Então vejam que ele vai tentar, ao longo do tempo, ele vai tentar melhorar essa relação lucro médio prejuízo médio, tá? Então sempre que a gente tiver uma relação lucro médio prejuízo médio que seja maior do que 1, significa que a gente está ganhando mais em média do que perdendo nas operações que a gente faz. Isso combinado com uma taxa de acerto, como a gente está aqui, de 62,5%, tá? Então quer dizer que a gente está acertando mais que errando, e quando a gente acerta, a gente está ganhando mais do que quando a gente está perdendo. Então é uma estratégia extremamente favorável, tá? Mas vejam que tudo isso, quem está buscando é o algoritmo, não sou eu que estou desenvolvendo, que estou sentado aqui tentando encontrar uma estratégia, tá? É o próprio algoritmo que está desenvolvendo isso. Então vejam aqui que a gente tem no comecinho, ele começa de forma meio aleatória a encontrar resultados, e vejam que conforme os resultados vão aumentando, ele começa a concentrar, começa a dispersar mais, tá? Até aqui a gente tem algo mais ou menos aleatório, tá? Então aqui 600 testes válidos, a gente invalida muito teste para evitar a demora no processamento e também ficar evoluindo. Um excelente exemplo para isso é, se você quiser montar uma família, um time de basquete, por exemplo, escolhendo crianças, então você vai ter que analisar a genética dos pais, certo? Então não adianta você escolher filhos de pessoas de 1,60 m, porque elas muito provavelmente não vão jogar basquete.
tá? Então, assim, é o que a gente faz. Então, se os pais aqui eles não dão um bom resultado, a gente já descarta, para nem deixar o algoritmo evoluir em cima de uma genética que não é aquela que a gente está procurando, tá? Então, cada geração dessa, que a gente está na geração 59, em cada geração ele pega os melhores das gerações anteriores, os campeões, como a gente chama, e cruza esses testes, esses campeões, com os melhores das outras gerações, tentando buscar indivíduos ainda melhores. E que, evidentemente, para quem gosta de estatística, ele insere sempre uma parcela de aleatoriedade aí também para garantir a evolução, tá? Então vejam que a gente começa a ter aqui o desenho de uma ascendente, tá? Ele começa a dispersar, aqui ele encontrou um muito melhor do que os outros, tá? Então ele está muito mais bem adaptado. Então vamos ver como é que ele vai evoluir a partir de agora, vamos soltar aqui de novo. Então vejam que ele começa a sair cada vez mais testes aqui nessa região. A gente teve outro indivíduo muito bom aqui. Vejam como começa a se desenhar uma ascendente, tá? Então o algoritmo começa a cruzar os melhores indivíduos e começa a encontrar melhores resultados, tá? Então vejam como ele vai evoluindo, os resultados vão sendo cada vez melhores e a gente vai conseguindo concentrar cada vez mais aqui em cima. Ó, vejam só, a gente vai tendo cada vez mais indivíduos aqui nessa parte mais alta do gráfico de dispersão. Então vejam que ele já está com dificuldade de evoluir, tá? Então ele já está conseguindo chegar numa estratégia interessante. Vejam que ele melhorou aqui a nossa relação lucro médio, prejuízo médio, que eu mostrei para vocês, tá? A gente continua aqui em 39.240, encerrou o teste, ele encerra quando passa mais de 50 gerações sem evoluir. Então vejam que ele já estava com dificuldade de evoluir desde aqui, tá? Então ele passou 50 gerações tentando buscar um indivíduo melhor e não conseguiu. Então vejam que quando se forma essa linha aqui, é quando termina aqui a nossa evolução, tá? Então a gente tem aí uma estratégia pronta. Essa estratégia ela nos rendeu aqui R$ 39.240 num período de 6 meses, que é o período que foi testado. Ela deu um Profit Factor de 2,09 em 186 operações, um payoff excelente de R$ 210, perdão, R$ 211, um drawdown aí de 4.380, o saldo inicial era R$ 10.000, acho que eu não cheguei a comentar isso com vocês, tá? Mas, de qualquer forma, aqui eu estou ganhando com 4 contratos, tá? Então, como eu não estou usando parciais, veja a quantidade nas parciais aqui é 0, como eu não estou usando parciais, então isso poderia ser usado até como um contrato, tá? Então, com um contrato a gente teria aqui um drawdown aí 4 vezes menor do que isso aí, de R$ 1.000 e poucos, tá? A gente conseguiu então uma taxa de acerto excelente de 63%, um recovery de quase 9%, tá? Enfim, todos os indicadores estão de acordo com aquilo que a gente busca, certo? Mas isso não foi feito por humanos, não foi feito por uma pessoa, tá? Isso é um algoritmo que encontrou. Eu simplesmente peguei uma estratégia que já é utilizada há muito tempo, que é cruzamento de média com high-low, e coloquei um algoritmo genético para rodar em cima dela, para trabalhar em cima das combinações dela, para a gente conseguir aí o melhor fit possível ao mercado, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar da tela aqui o nosso sistema de otimização. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como que a gente analisa depois aqui os testes prontos, tá? Eu consegui. Deixa eu colocar de volta. Então aqui a gente tem aquele teste que vocês viram, tá? Ou algo muito próximo daquele, que é um teste de dólar, tá? Então para 5 minutos, tá? Profit Factor de 2,09. Isso aqui são todos os testes que a gente rodou. Da onde vem o nome dos robôs da AlgoTrading? Por que AlgoTrading 3046? Por que o AlgoTrading 5856? Enfim, é por causa desse número aqui. É o ID do nosso banco, tá? Então cada estratégia que a gente testa, ela é gravada no nosso banco com número. Então aqui a gente tem o número 653, que foi esse teste que eu fiz para vocês aí, tá?
Aqui a gente pode rodar um backtest simples, então eu vou rodar um backtest único para a gente fazer uma análise mais próxima, mais aprofundada aqui do algoritmo, tá? De como que a estratégia rodou. Então vou selecionar aqui dólar dos últimos 6 meses, como eu falei para vocês. Ele já carrega todos os dados da estratégia, tá? E aqui eu coloco para rodar. Eu vou colocar para rodar de forma rápida, tá? Para a gente não perder muito tempo. Não precisamos rodar visualmente a estratégia. O que nos interessa, na verdade, é já de rodar aqui. E me deu aqui então todos os resultados. Então vejam aqui uma bela curva de lucro, tá? Então com pouquíssimos períodos de consolidação. A gente teve um aqui, tá? A gente teve mais um aqui no começo, mas se você olhar aqui no médio prazo é uma ascendente, tá? Então é o que a gente procura. O lucro aí ficou em torno de R$40 mil, Profit Factor 2.1. E o que mais interessa para nós, além disso, é ver a distribuição desses resultados, tá? Então, como que esses resultados se distribuíram? Vejam que a distribuição é bem consistente. Então, eu não tenho um resultado só que destoa muito dos outros, tá? A grande parte deles fica aqui em torno da média, tá? Quem quiser ter isso de forma mais estatística, de forma mais precisa, aqui que a gente tem o nosso lucro médio, nós temos a nossa perda média, a gente tem aqui o nosso lucro máximo, a gente tem aqui a nossa perda máxima, tá? Então, com base nisso, você pode ver o desvio padrão, que ele está em torno de 686. Então, a gente tem um desvio padrão bem condizente com o nosso lucro médio. Então, significa que a estratégia é consistente. A duração das operações em horas, tá? Então, como é uma estratégia day trade, a grande maioria fica aí em torno de, no máximo, 2 horas, algumas 4 horas e muito poucas aí acima de 4 horas, tá? Quantas operações fez por mês, tá? Então ele faz aqui, o mês que mais operou foi março, que deu 41 operações, tá? Então ele fica aí na faixa dos 30, entre 20 e 30 operações. E o que mais interessa para nós é aqui o lucro-prejuízo por mês, tá? Então veja que gráfico lindo. Nos 6 meses a gente conseguiu uma consistência operacional excepcional, tá? Em torno de R$6 mil aqui, 6 mil alguma coisa, a média de lucro mensal, tá? Então todos os meses nesse teste a gente conseguiu algo nessa faixa, tá? O mês de julho, a gente está aí no dia 10, ele conseguiu R$2.440, arredondando para 2.500. Então vamos imaginar que a gente já foi 1/3 do mês. Se a gente multiplicar esse 2.500 aí por 3, a gente vai ter mais ou menos essa faixa aqui também. Então significa que ele está sendo consistente esse mês, tanto quanto foi nos outros, tá? Então veja a quantidade de tecnologia, a quantidade de estatística que a gente usa para desenvolver um único robô, tá? Uma única estratégia. Essa estratégia ela vai para o mercado já? Não. Depois de pronta, essa estratégia ela vai e dentro desse período de homologação, se ela mantiver o desempenho que ela deu no backtest, então a gente vai comparar os resultados no mercado real com os resultados de backtest nesse período de homologação, tá? Ou incubação, a gente também usa esse termo, incubação. Então, se ela, estando incubada, ela der o mesmo resultado em mercado real que ela deu no backtest, ou muito próximo disso, a gente deixa isso rodar aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, dependendo dos resultados, e aí sim a gente vai colocar ela no mercado real para chegar para vocês. Então, respondendo a pergunta, vale a pena trabalhar com robôs? Gente, olha a quantidade de tecnologia envolvida para desenvolver uma única estratégia, tá? Um algoritmo genético de última geração, inteligência artificial monitorando o mercado 24 horas por dia, acompanhando mudanças na volatilidade e reajustando a estratégia. Veja a quantidade de análise de desempenho que é feita em cima dessa estratégia, para ver a consistência operacional, para ver o desvio padrão, enfim,
E tudo isso para entregar para vocês um robô que tenha consistência, um robô que seja que apresente um desempenho consistente ao longo do tempo nas mais variadas situações de mercado, nas mais variadas situações aí de volatilidade, tá? Então, eu acho que eu não preciso nem dizer que é bem mais consistente, é bem mais fácil confiar nisso do que acreditar em médias móveis mágicas, né? Então, cada ativo tem uma característica diferente, e muito mais do que isso, o mercado muda, tá? Então, essa estratégia que hoje ela deu resultado, daqui a um ano ela pode não dar mais. Então, por isso que é necessário a gente estar sempre ajustando essas estratégias. É por isso que esse nosso algoritmo de inteligência artificial é tão importante, porque ele reajusta nossas estratégias constantemente, fazendo aí com que a gente consiga estar se adaptando às mudanças de mercado e consiga aí ter robôs como nós temos vários na nossa linha, que estão alguns há meses, outros há anos dando resultado. Então tem robô aí que deu mais de 500%, mais de 600%, que roda há 4, 5 anos e nunca ficou um ano negativo. Então isso é fruto do trabalho de inteligência artificial dos robôs, atuando em cima do ajuste à volatilidade. Então mudou o perfil, mudou a volatilidade, mudou o mercado, os robôs têm que se ajustar, tá? Então, mais uma vez, com toda essa tecnologia disponível, é muito mais fácil a gente obter resultados do que utilizar médias móveis mágicas, como eu disse para vocês, tá? É evidente que robô, ao contrário das médias móveis, não é mágico. Então a gente tem períodos bons, a gente tem períodos ruins, tem mês que ganha, tem mês que perde, tem semana que ganha, tem semana que perde. Então eu gosto de observar uma estratégia aí pelo menos um período de 6 meses, tá? Que é um período que eu acho que a gente consegue ter uma boa noção de como ela está operando. Não me incomoda se ela ficar negativa em um mês ou outro, porque isso é absolutamente normal, mas a intenção é justamente essa, a intenção é deixar a estratégia trabalhar a seu favor, tá? Então, mesmo que ela fique no 0 a 0 em um mês ou que ela perca em outro mês, a gente busca uma consistência operacional ao longo do tempo, tá? E o que faz a grande diferença em cima disso, além de tudo isso que eu falei, é trabalhar com um portfólio, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo, senão a gente vai passar horas aqui conversando e numa outra ocasião eu faço um vídeo falando sobre portfólio e bato esse papo com vocês. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma visão clara de como são feitos os nossos robôs, a quantidade de tecnologia que a gente usa em cima disso, para entregar para vocês o melhor produto possível, um produto com a maior confiabilidade possível, e é por isso que a AlgoTrading é, no mercado brasileiro, a empresa que tem aí a maior credibilidade em termos de algoritmos, tá certo? Então é isso, muito obrigado, gente, um grande abraço e até a próxima, valeu!